Oi gente, eu sou a Andressa e eu vou dar continuidade na série Aprendendo com os Erros das Mulheres da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre Miriam, que é uma mulher que é pouco conhecida, eu acredito, ou é conhecida apenas por um fator, que é o fato de ser irmã de Moisés e Arão. Mas além disso, ela também fez outras coisas, né? E é outra coisa, além de irmã de Moisés e Arão. Miriam, ela é uma profetisa. E ela também entoou e dançou. Ela entoou cânticos junto com Moisés na saída do Egito e dançou também nesse mesmo momento. Nesse mesmo momento, ela também foi seguida por outras mulheres, então ela tem um certo espírito de liderança. Fora isso, ela também é uma mulher que sugestionou para a filha de Faraó, quando Moisés estava num cesto no rio, que ele tivesse uma ama, que uma ama pudesse amamentar ele. E aí ela mesma, sugestionou e ela mesma encontrou, entre aspas, a própria mãe de Moisés, que foi quem amamentou e criou a criança. Então, assim, ela viveu bastante coisa, ela participou de momentos muito especiais. E aí, essa é Miriam. Essa é a Miriam que a Bíblia nos mostra. Daí, em certo momento da vida de Miriam, a Bíblia vai dizer que algo aconteceu e não agradou os olhos do Senhor. E é com essa situação que a gente vai aprender hoje. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Gravem essa frase. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não falo por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Primeiro ponto importante: as nossas experiências não vão nos isentar de passar por fraquezas se a gente não tomar as decisões corretas diante de determinadas situações. Então, às vezes a gente acha que porque a gente já está há muito tempo na igreja, ou enfim, na caminhada mesmo com Cristo, na jornada com Cristo, a gente acredita que essa bagagem é o suficiente para que quando a gente passe por determinadas situações, a gente consiga agir com sabedoria e, enfim, agir da maneira correta. Mas as nossas experiências não nos isentam de erros, de fraquezas. O que vai nos isentar é a palavra guardada no nosso coração e as atitudes corretas. Caso contrário, só ter experiência, só ter bagagem, infelizmente, não vai nos ajudar. Quando Miriam critica Moisés junto com Arão, no fim do versículo vai falar: e o Senhor ouviu isso. Essa frase é muito importante, por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E, obviamente, não só os olhos, como também os ouvidos. Então, a gente precisa ter temor quanto ao que falamos, o que falamos, para quem falamos, porque o Senhor nos ouve e nos vê. Obviamente, falando de Moisés, Moisés não era só o irmão de Miriam e de Arão. Ele era um filho de Deus, ele era um servo que agradava ao Senhor e que estava diante dele frequentemente, né? Quando Miriam fala de Moisés, ela não está falando apenas de um irmão ou para outro irmão, que além dela falar do irmão, ela ainda está falando para o irmão. Isso também é um problema. E Deus ouve e aí tem consequências. Então, o fato de saber que Deus nos ouve e nos vê precisa causar temor nos nossos corações. Como eu tinha falado, teve consequências às atitudes de Miriam. Não foi só Miriam que cometeu um erro diante do Senhor com relação a Moisés, mas ela quem tomou a frente, ela quem deu início. E aí ela é quem é corrigida pelo Senhor. E aí, um dos pontos também que é interessante a gente aprender é que nós precisamos aceitar as correções do Senhor com humildade. E não só do Senhor. Vai ter vezes que a gente vai ser corrigido por homens, mas por vontade do Senhor, por permissão do Senhor. E a gente precisa aceitar isso de forma humilde, para que isso transforme o que precisa ser transformado, para que isso mude o que precisa ser mudado dentro de nós. A gente está acostumado, às vezes, a questionar, a relutar, mas é muito importante a gente aprender a aceitar as correções. Porque a Bíblia fala que o Senhor corrige a quem Ele ama, quem Ele considera como filho. Então, a gente precisa ter isso em mente para que a gente aceite a correção da maneira correta e viva a transformação que a gente precisa viver. Outro ponto importante: a gente pode recomeçar depois de um erro. Às vezes, os erros, a maneira como a gente lida quando a gente erra, quando a gente peca, pode acabar, nos colocando dentro de uma caverna e não tendo perspectiva, não tendo esperança, mas não é o fim. A gente pode recomeçar, a gente pode tentar de novo, e importa muito o que você vai fazer a partir de agora, o que você vai fazer com o que você acabou de viver,
porque se a gente fica preso ao que aconteceu, a gente não consegue olhar para o futuro, né? E o Senhor é um Deus que dá novas chances todos os dias. O presente é um presente de Deus para as nossas vidas, então a gente precisa aprender a viver os dias que Deus nos dá da maneira correta, como novas chances, como novos recomeços, porque Ele ama recomeçar, Ele ama dar novas oportunidades para que a gente tente mais uma vez, porque Ele sabe a nossa natureza, a nossa carnalidade, como que a gente muitas das vezes dá lugar às nossas fraquezas e não permite que Ele aperfeiçoe o poder dele nas nossas vidas. Então, todos os dias é uma nova chance, é uma nova oportunidade da gente fazer diferente aquilo que a gente acabou fazendo de errado, né, em um determinado momento das nossas vidas. Enfim, os maus exemplos servem para que a gente não faça como ela fez e como outras mulheres fizeram, mas a gente age da maneira correta, age de acordo com a Bíblia. Então, eu espero muito que essa palavra tenha feito sentido para você e que você analise a sua própria vida, que você possa encontrar sentido dentro da sua realidade com base na palavra.